eu tenho planos maravilhosos para vocês, planos extraordinários para vocês. O futuro de vocês é de grande prosperidade. Nós sempre falamos que resultados não são acidentes, são provocados. As coisas não acontecem por acaso, não acontecem do nada. Por isso nós precisamos estar atentos. Porque nada, diga essa frase comigo, nada acontece do nada. Pensa nisso, por favor. Seja resultados negativos ou resultados positivos, nada acontece do nada. A vitória ou a derrota, o fracasso ou o sucesso não acontece do nada, são provocados. Então, eu vou começar com algumas frases aqui. O Espírito Santo nos presenteia hoje com conselhos sábios para a nossa vida. Então, nenhuma porta se abre aonde não existe honra. Repita isso comigo: nenhuma porta se abre aonde não existe honra. Então, comece a semear a honra e as portas se abrirão para você. Ontem nós falamos sobre algumas coisas muito importantes que trava a vida das pessoas. Por exemplo, nós aprendemos que o seu perdão está condicionado à sua capacidade de perdoar. O meu perdão está condicionado à minha capacidade de perdoar. Se eu não perdoo, eu travei meu perdão. Eu travo a minha vida. Nós aprendemos que às vezes o que nós acreditamos que é só uma crítica, não é só uma crítica. Uma crítica, seja a quem quer que seja, ela pode ser muito perigosa, porque Miriam foi criticar Moisés, e ela atraiu a lepra para a vida dela. Então, olha que como é sério isso, né? Por que vocês não temeram criticar o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Quer dizer, Deus tinha uma visão sobre ele. Então, se nós queremos honra, nós precisamos aprender que honra atrai honra. Quer ser honrado? Precisa honrar. Honra vai atrair honra. Então, se você não honrar a Deus, as autoridades, as lideranças, seus pais, seu cônjuge, se você não honrar aqueles que o ajudam, aqueles que merecem honra, as portas de honra não se abrirão na sua vida. Olha como é sério. Você percebe que, às vezes, aquilo que a gente acha que não é tão relevante, que tem coisas que... Não, meu sucesso não depende dessas coisas. Claro que depende. De pequenas coisas como esta. Porque o favor de Deus é derramado. Já ouviu? Eu gosto muito de Romanos 8:28 e acredito muito nele. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu acredito profundamente nisso. Eu acredito em uma unção que faz com que as coisas cooperem a meu favor. Que até aquilo que eu não estou entendendo naquele momento, ela está cooperando em meu favor. Ou ela será convertida em meu favor. Diga assim: aquilo que é contra mim vai se tornar a meu favor. Isso é uma unção. Isso é uma unção.
aquilo que é contra mim, aquilo que é contra você, vai se tornar a seu favor. Então, aquilo que você respeita virá até você, da mesma forma, aquilo que você não respeita sairá de você, aquilo que você desprezar perderá, é uma lei. Olha como é sério, isso faz parte da nossa fé, porque às vezes quando as pessoas falam de fé, as pessoas pensam simplesmente naquela fé de acreditar a Deus. Essa nunca funcionou e nunca vai funcionar, porque a fé de simplesmente acreditar em Deus não muda a vida de ninguém. O diabo também acredita, a Bíblia diz que ele crê, ele é crente, ele crê, mas não obedece, não pratica, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Por mais que Deus daria, por que Deus daria mais honra a uma pessoa, ou confiaria mais nas mãos de uma pessoa, se ela não honra aquilo que hoje ela já tem? Então são perguntas que nós precisamos fazer. Nós precisamos chegar diante de Deus, fazer perguntas de qualidade, e a nós mesmos, né? Pois elas vão determinar a qualidade do nosso futuro. Então, deixa eu fazer uma pergunta a você, faça você essa pergunta. Eu tenho priorizado o Senhor? Geralmente não. Eu honro com as primícias da minha vida, ou seja, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, tudo que eu faço a Ele está em primeiro lugar? Sim ou não? Eu honro aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos? São perguntas. Quando a gente fala assim, honrar o Senhor com as primícias do nosso dia, tudo em primeiro lugar. Eu falei para vocês, eu não sei se vocês viram agora na nossa viagem, nós chegamos no aeroporto de Paris, eu não me recordo a hora, mas era de manhã cedinho. Aí de repente nós olhamos um grupo de judeus se separando, vestindo todos os seus aparatos sagrados que eles consideram, e começaram, não quer saber se está no aeroporto, não quer saber quem está olhando para eles ou não, se separa, e aí começa as suas orações, pega o livro e começa, com todos os aparatos na testa, nas mãos, coberto, quipá, dentro de um aeroporto lotado. Quer saber se você vai olhar para ele e dizer assim, nossa, que povo religioso, que povo fanático. Eu quero saber que eles estão na comunhão com Deus deles, com o que eles acreditam. E aí, você olha o resultado dessa fé na vida deles. Né? Aonde eles vão, aonde eles pisam, eles crescem, eles prosperam, eles se multiplicam, por conta de, você olha lá, você sabe, no avião, a primeira refeição é a deles, porque a refeição deles é separada, preparada de um modo sagrado, dentro da lei e da fé deles. Então a gente vê passar umas marmitas, primeiro, para onde vai essas marmitas? Para eles. E eu acho muito bonito isso, porque eles conseguem fazer com que o mundo se adeque à fé deles. A companhia não poderia virar e dizer assim, aqui o que se serve é isso, pronto e acabou. Não poderia? Não. Quer nos ter como cliente? Então, nosso cardápio é esse. A nossa fé é essa.
Não é forte isso? A gente está ali, a gente está vendo. Os primeiros a serem servidos são eles. Isso é muito forte. Isso é o quanto eles tratam com seriedade. Eles poderiam dizer assim: a gente não tem como exigir isso aqui. A gente não tem como exigir. Não, essa é a nossa fé, a nossa crença, e vão se adequar aquilo que nós acreditamos, e respeite a nossa fé. Então, aí a pergunta, né? Eu tenho priorizado o Senhor, eu honro o Senhor com as primícias, eu honro com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu ouço a palavra, porque o dia deles começa assim, ó. Meditando. Então, isso é priorizar. Isso é honrar as coisas sagradas. Porque a gente sabe que tem uma palavra que eu quero falar a vocês, está aqui no meu sermão. Eu acredito que hábitos são dons divinos. Deus pode usar os hábitos. Quando nós fazemos algo 2 vezes, torna-se mais fácil, 5 vezes ainda mais fácil. Portanto, quando compreendemos a palavra, praticamos 1, 2, 3, 5 vezes, quanto mais fazemos o que é certo, mais abençoados e fortes nos tornamos. Entendeu ou não? Então vamos para o poder do hábito. Leia aqui comigo, por favor. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, lê você? Como era o quê? Era um hábito. Estar no templo, estar na sinagoga era um hábito. Aprender no templo, aprender na sinagoga era um hábito. Ou seja, ir à igreja era um hábito. Esse é um hábito de Jesus. Lembra que ele estava aos pés dos mestres fazendo perguntas? Quer dizer, eu quero aprender, eu não quero errar, então preciso aprender e preciso fazer perguntas. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali o quê? Diga em voz alta, fez o que costumava fazer, diga 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Não era nem fazendo pedido não, orava e agradecia todos os dias, 3 vezes ao dia, ao poder do hábito. Aí você olha e diz assim: por que esse cara, chega menino aos 16 anos na Babilônia como exilado, e através da sua fé, daquilo que foi plantado e estava enraizado no seu coração, ele não se corrompe com os hábitos da Babilônia, e começa o seu processo de ascensão na Babilônia, cresceu na Babilônia, entrou rei e saiu rei, e Daniel continuava crescendo e prosperando na Babilônia. Por quê? Está entendendo ou não? Olha como é sério isso. Por que tanta revelação? Por que tanta sabedoria? Por que tantos dons? Aí, para responder já algumas pessoas, às vezes a pessoa fala assim: mas eu não sou pastor. Daniel também não era. Daniel também não era. Ele não era pastor, ele não era pregador. Mas o homem que cresceu, sabe o que eu sempre gosto de lembrar?
que Império Babilônico, quando a gente fala de império, você está entendendo que é um governo que manda em todos os governos? Está entendendo ou não? Sim ou não? É como se os Estados Unidos mandasse no mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos fosse o presidente mundial. Aí chega um cara ungido do Senhor e ele ocupa o espaço dele, cresce nesse lugar e se torna uma autoridade nesse lugar sobre todas as nações. É a unção que estava sobre Daniel. Por conta do seu hábito de separar e orar, agradecer a Deus 3 vezes ao dia. Ah, mas se eu parar para agradecer 3 vezes ao dia, eu não faço outra coisa. Tem gente que diz assim, se eu parar para ir na igreja todos os dias, eu não tenho tempo para isso. Ok, fica com tempo para resolver problemas. É assim que acontece. Fica com tempo para correr atrás de problemas. Você vai correr atrás de problemas, você vai tentar, você vai patinar e você vai ter que voltar a estaca zero para recomeçar o que você poderia estar lá na frente. Vamos ver Davi? Lê você aqui. Quantas vezes? 7 vezes por dia eu te louvo. 7 vezes por dia eu te louvo. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que, que os faça tropeçar. Também um cara vigiando 7 vezes. Não dá para tropeçar, dá? Não. A hora que ele pensa em tropeçar, opa, é hora de louvar. Não é? A hora que ele pensa em tropeçar de novo, vem agora, opa, é hora de louvar. É hora, não tem jeito. Está o tempo todo de espírito. Sabe, tem alguém que estava comigo na live ontem, hoje ou não? Eu comecei falando sobre isso ontem. E você sabe que é uma coisa que tem que falar profundamente, né, com a gente. Porque a Bíblia fala de Abraão, que era amigo de Deus, era justo, e chama de Ló, o justo Ló. Então significa que Abraão era justo e Ló era chamado de justo, certo? Só que, espera aí, Abraão era justo, Abraão tinha comunhão, Abraão, cada lugar que ele chegava, ele levantava um altar em adoração ao Senhor. Abraão, eu até fiz essa leitura, diz assim, ó, Abraão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Quando, devido ao crescimento deles, começou a surgir confusão, discussão entre os pastores, porque o lugar onde eles estavam não comportava os seus rebanhos, sua riqueza. Olha o quanto eles cresceram. Era tanto que começou a causar confusão. Então Abraão propõe a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, e nem desavença entre os meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim, em voz alta, por gentileza. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Diga, se tomares a direita, eu irei para a esquerda. Espera aí, isso é muito forte. Porque, imagina, espera aí, a promessa é minha, Deus chamou a mim, e eu vou dar a você o direito de escolha? O que ele está mostrando aqui? Não importa se direita ou esquerda, é se Deus está comigo. Não importa para onde eu vou, é se a bênção de Deus está sobre a minha vida. Você entendeu? Aí Ló escolheu para si o vale do Jordão e partiu rumo a leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou o seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora,
Prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem o lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como a poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer próximo à região, diga comigo, próxima região sagrada. Região sagrada. Enquanto um desce para um lugar corrompido, que acha que é melhor para os negócios, que acha que ali ele vai prosperar, acha que não tem problema, que ele não vai ser influenciado, o outro escolhe para um lugar sagrado. Qual que é a diferença de Abraão e Ló? Primeiro, você vê uma comunhão íntima. Do que o senhor está falando, bispo? Olha aqui para mim. Vou falar o que eu falei ontem. Qual foi o fim de Ló? Sabe? Mesmo sendo justo? Pobre, perdeu tudo que tinha, perdeu toda a sua família e terminou seus dias morando em caverna. Qual foi o fim de Abraão? Rico, extremamente abençoado, chamado amigo de Deus. Em Lucas 16, diz que quando Lázaro morreu, o mendigo foi para um lugar chamado seio de Abraão, no céu. Um lugar no céu chamado seio de Abraão? Por conta do relacionamento com Deus. O que significa isso? Vamos mais profundo? Eu posso ser o justo Ló, está perdendo tudo e vivendo uma vida derrotada, mesmo sendo chamado de o justo Ló. Por conta do quê? Escolhas. Por conta do quê? Não priorizar a Deus. Por conta do quê? Não ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso tem que mexer com você. Mas eu sou justo, eu não tenho andado em pecado. Mas quais as escolhas que eu tenho feito? Não fala que ele se corrompeu, mas ele foi para um lugar corrompido, a família se corrompeu. Não fala que ele se corrompeu, mas ele foi para um lugar do qual ele não pediu a direção de Deus, e ele perdeu todo o seu patrimônio porque ele estava naquele lugar. Olha como é sério. Eu posso ser justo e viver uma vida derrotada? Posso, dependendo do justo que eu sou, das escolhas que eu faço. Eu posso ser o justo Abraão ou posso ser o justo Ló. Quem está entendendo, por favor? Olha quanto nós precisamos orar e falar: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu quero estar cada dia mais próximo do sagrado. Eu quero estar cada dia mais do Senhor. Porque imagine você, o texto diz que ele levantou os olhos, olhou para o lado de Sodoma, achou que parecia um jardim, quer dizer, é bom para o gado, é bom para os negócios, é bom para tudo aqui, eu vou arrebentar. Arrebentou. Se arrebentou. Está entendendo ou não? Lugar bom é onde a bênção de Deus está comigo. Lugar bom é onde Deus está comigo. Sério isso. Justo Ló. Mas como o justo Ló terminou? Como foi a descendência do justo Ló? É sério. Leia aqui comigo. Diga: a bênção do Senhor. Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Por
quê? A bênção nos alcança. Às vezes você vê quantas pessoas que corre, inclusive não tem tempo para Deus, porque ela corre, e não chega a lugar nenhum. Acaba perdendo o que tem. Por quê? A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. A bênção de Deus. Quantas pessoas, às vezes a gente olha para muitas pessoas e fala assim, cresceu, enriqueceu, mas quanta dor, né? A que preço? Não é verdade? Cresceu, fulano cresceu, prosperou, a hora que você olha ficou um rastro de destruição. Aí você fala assim, será que valeu a pena? Há pouco tempo eu atendi um cara que ele falou assim, ele falou assim para mim, um empresário extremamente próspero, faturando milhões por mês. Ele falou assim, se eu pudesse voltar atrás, hoje eu me arrependo da prosperidade que eu tenho. Eu falei, você não devia se arrepender da prosperidade, porque o problema não está nela, o problema está nas prioridades. Porque quando ele olhou, ele cresceu, ele prosperou, mas a família tinha acabado, o casamento acabado. Ele falou assim, eu acabei de construir a casa dos sonhos, está lá fechada, eu não tenho coragem de ir para lá, minha família não foi para lá, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Prosperou? Prosperou, mas quanta dor. Cresceu, mas quanta dor. E aí ele disse assim, eu me arrependo de ter crescido e prosperado tanto. Eu falei, não, o problema não está nela, o problema está nas suas prioridades. Você priorizou a bênção e não o abençoador, você priorizou a bênção, a riqueza, o trabalho e não a sua família, e agora te trouxe dor. Aí que está o problema. Quem está entendendo? Isso é sério. E Deus tem promessas lindas para nós. Deus tem promessas incríveis para nós. Você sabe que ontem nós começamos falando sobre Jeremias. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas e multipliquem-se, diga comigo, multipliquem-se e não diminuam. Quer dizer, olha que coisa incrível, você vê, olha como Deus trabalha com a gente, né? Às vezes tem o tempo do exílio, o tempo que eles eram escravos na Babilônia, e parecia que aquele tempo era um tempo só de derrota, destruição e fracasso. E aí vem o Senhor e manda uma carta através do profeta Jeremias e fala, dá essa direção tão linda a eles: olha, mesmo na Babilônia, mesmo exilados, vocês vão crescer, construam casas, plantem vinhas, casem-se, deem seus filhos em casamento. Mesmo aí, vocês não estão em Canaã, mas nem por isso, quer dizer, você está no cativeiro, mas continue crescendo. Vocês estão onde vocês não gostariam de estar, mas continue crescendo. Busque a prosperidade da cidade a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Diga comigo, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe aquela coisa, peraí, não, eu não vou crescer sozinho. Ore pela prosperidade da cidade. Quer dizer, eles tinham que orar pela prosperidade da Babilônia? Tinham. A prosperidade deles dependia da prosperidade da Babilônia? Sim.
A Babilônia é onde eles gostariam de estar? Não. Mas eles tinham que orar pela prosperidade daquele lugar? Tinham. Porque a prosperidade deles dependia da prosperidade da Babilônia. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes eu não estou onde eu gostaria de estar, mas eu vou orar pela prosperidade desse lugar, porque a prosperidade desse lugar, a minha prosperidade depende da prosperidade desse lugar. Eu vou orar pela prosperidade. Eu não trabalho onde gostaria, mas vou orar pela prosperidade desse lugar, porque a prosperidade desse lugar, a minha prosperidade depende da prosperidade desse lugar. E quando eu sair desse lugar, eu vou sair próspero. Quando Deus me tirar desse lugar, eu vou sair por cabeça, eu vou sair abençoado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Às vezes as pessoas, por não estar feliz aonde, ou não gostaria de estar no lugar que está, ao invés de ela abençoar, ela começa a amaldiçoar. Ah, porque esse lugar é uma droga, essa cidade é uma desgraça, é porque isso aqui é uma porcaria, é porque isso aqui é... Ou, seja grato onde está, ore pelo lugar, seja fiel, honre para você ser honrado, porque quando você honra, você será honrado, e amanhã você vai estar, Deus vai estar te levando para o lugar que Ele tem para você. A Babilônia era um tempo, mas mesmo naquele tempo eles iriam continuar crescendo, porque olha o que o Senhor diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os engane, não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentira em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque, diga comigo em voz alta, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Diga comigo: planos de fazê-los prosperar. Diga aí, não de causar dano. Diga, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Na Babilônia. Mas eu tenho planos maravilhosos para vocês, planos extraordinários para vocês. O futuro de vocês é de grande prosperidade. O futuro de vocês é de grande prosperidade. Então vocês clamarão a mim. Diga comigo: virão orar a mim. E eu? Você percebe que por que é uma guerra orar? Porque se você não ora, Deus não responde. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Você está aqui em corpo ou em coração? Em espírito. Sabe que muita gente traz o corpo para a igreja, né? E o espírito está onde? Em outro lugar. Ai, tem que acabar logo. Está pleno ou só em corpo? Que isso faz a total diferença na sua vida. A gente precisa aprender a separar as coisas. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Você sabia que um momento como esse que você está aqui, se você está pleno, pleno que eu digo é 100% aqui, corpo, alma e espírito, pode resolver tudo que você não consegue resolver na força do seu braço lá fora. Pode resolver todos os problemas que você não consegue resolver sozinho. Pode acelerar processos que você está esperando há muito tempo. Mais vale
um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, diz a Bíblia. 1000 é mais de 3 anos. Um dia, da forma certa, acelera mais de 3 anos na sua vida. Ou pode definir uma vida. Olha como é sério isso. Quem está entendendo? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Quer dizer, vocês vão prosperar no cativeiro, eu vou trazer vocês de volta e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Aonde você está hoje? Às vezes a gente trata um problema como um cativeiro. Às vezes a gente trata um lugar como um cativeiro. Às vezes a gente trata aquilo que nós estamos passando como um cativeiro. E o que você leu comigo é que aquele povo ia prosperar no cativeiro. Aquele povo ia crescer no cativeiro. O Senhor estava dizendo: construam casas, plantem vinhas, casem-se, ore pela prosperidade do lugar, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Isso é muito forte. Às vezes Deus tem projetos conosco que são tão lindos, tão poderosos. A Bíblia diz que um homem, Isaías 44, 28, um homem chamado Ciro, ele nem conhecia a Deus, mas havia uma profecia sobre a vida dele que havia sido liberada 150 anos antes dele nascer. 150 anos antes dele nascer. Isaías 44, 28 diz assim: que diz acerca de Ciro? Ele é o meu pastor, e ele realizará tudo que me agrada, e dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. No 45 ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro, a Ciro cuja mão direita segura com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Olha que coisa incrível. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes. Sabe o que Deus estava falando acerca desse homem? Eu estou indo adiante de você. Eu vou aplanar os montes, não vai ter monte diante de você. Sabe esses montes que parecem intransponíveis? Eu vou aplanar todos eles. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Quer dizer, nem porta de ferro, nem porta de bronze, não há trancas que permanecerão fechadas diante de você. Ele nem imaginava que Deus tinha um propósito tão lindo com ele. Talvez você não imagine isso. Talvez você não consiga imaginar o propósito lindo que Deus tem com você, através de você.
E ele completa dizendo: darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos. Quer dizer, riquezas que você não conhece, riquezas que estão escondidas, tesouros que você ainda não conhece, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Agora tinha um propósito. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Sabe o que Deus está dizendo a alguns aqui? Deus tem um propósito maior do que você imagina. Talvez você não conheça o Senhor na sua plenitude. Você não o conheça íntimo e profundamente. Mas Deus tem um propósito grande, glorioso com você. Você seja um Ciro de agora. Que Deus concede honra, que Deus concede poder, que Deus aplane os montes, derruba as portas de bronze, rompe as trancas de ferro, dá a você os tesouros, as riquezas armazenadas em locais secretos que só Ele sabe. Mas tem um propósito. Quando Ele diz: por amor a meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, concedo-lhe um título de honra. É por amor ao reino, é por amor à obra do Senhor. Deus quer te levantar. Deus quer revelar a você tesouros secretos. Tesouros secretos, riquezas armazenadas em locais secretos, que você não sabe, mas Ele sabe. Mas Deus quer um posicionamento. Se você entender e deixar Deus te usar, Deus vai te levantar com tanto poder, com tanta unção. Não perca o seu foco. Não perca, não se distraia. Está na hora de você ser um Daniel. Está na hora de você ser um Davi. 3 vezes, 7 vezes por dia te louvo, Senhor. Ciro nem imaginava que Deus tinha algo tão grande com ele. Talvez você nem imagine. Só diga ao Senhor: eis-me aqui, se aproxima dele. Está na hora de tomar uma decisão de ser o justo Abraão e não o justo Ló. O justo Abraão, Deus era a sua prioridade. O justo Ló não era. Deus não era a sua grande prioridade. E por Deus não ser a sua prioridade, ele não terminou bem. Fale com Deus e diga: Senhor, eu estou aqui, eu creio. Talvez você não entenda que Deus tem algo maior com você que você possa imaginar. Talvez você diga assim: eu sou tão pequeno. Ciro nem imaginava que já tinha uma profecia sobre ele. Só que quando ele soube que tinha uma profecia sobre ele, ele só disse: eis-me aqui, Senhor. E deixou Deus usá-lo.
diga na sua oração: eu quero ser o justo Abraão e não o justo Ló. Eu quero ser um Daniel, eu quero ser um Davi. 3 vezes por dia eu te agradeço, 7 vezes eu te louvo, Senhor. Eu quero ser um Ciro. Ciro, ainda não conhecendo o Senhor, ele dizia: Ele é meu pastor, Ele é meu ungido, Ele é meu ungido. E Deus está dizendo a você: você é meu ungido, você é meu ungido. Eu te ungi, eu te separei. Eu tenho um propósito lindo com você, eu tenho um propósito gigantesco com você. Se aproxime de mim, se achegue a mim. Se achegue a mim. Se aproxime de mim. Não. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai se aproximar de você. Quanto mais você se achegar a Ele, maior será a glória dele na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Está onde não gostaria, está no cativeiro. Você vai prosperar no cativeiro, vai crescer no cativeiro. E ainda Deus vai te trazer a terra prometida para completar. Quando Ele fala da terra prometida, Ele disse a Jeremias: olha, escrituras serão assinadas nesse lugar, escrituras serão seladas nesse lugar. Eu tenho escrituras para você, propriedades serão compradas. Mesmo parecendo aquilo ser um caos, estar um caos, você vê que Deus não nos manda dar passos de fé. Deus não nos manda nos preparar para o tempo do caos e tempo da bênção. No tempo do caos, Deus estava mandando Jeremias comprar e assinar escrituras. Parecia uma loucura, mas o Senhor disse: propriedades voltarão a ser compradas nesse lugar, escrituras serão assinadas. E Deus diz a mesma coisa a você. Talvez você esteja vivendo um caos que parece que mais nada vai acontecer na sua vida, e você vai crescer, você vai prosperar. Escrituras serão assinadas, propriedades serão compradas. Acredite, Deus te levanta. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoe as pessoas que oram comigo nessa manhã. Abençoe, meu Deus. Eu sei, Senhor, nós queremos sair daqui como o justo Abraão. Nós queremos sair daqui, meu Pai, como Daniel, louvando ao Senhor e agradecendo por todo o bem. 3 vezes ao dia, 7 vezes te louvo, como Davi. Nós queremos, Senhor. Quantas pessoas são Ciros, são ungidos do Senhor, e talvez ainda nem te conheça plenamente, e o Senhor está chamando ela, porque o Senhor tem algo incrível, tem algo grandioso através da vida dela, por amor a Israel, por amor a Jacó, por amor à tua igreja, ao teu povo, por amor. Tem um propósito nisso, tem um propósito em que o Senhor quer revelar, meu Pai, riquezas, o Senhor quer revelar tesouros, o Senhor quer revelar coisas que ela não conhece, Senhor. Deus quer revelar a você: darei a você tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Ele vai revelar a você. Só se aproxime dele. Só se aproxime dele. Pare e faça dele a prioridade da sua vida. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Não diga que ele está em primeiro lugar. Mostre com as suas ações que ele está em primeiro lugar. Ele é a prioridade na sua vida. E você vai ver coisas incríveis que Deus fará na tua vida. Deus vai revelar. Os montes serão aplanados, as riquezas escondidas, os tesouros armazenados, as riquezas armazenadas em locais secretos virão para as tuas mãos. Deus vai revelar a você o que você não conhece, porque Ele tem um propósito com você. Tudo isso tem um propósito, e você precisa entender para não fracassar, para não falhar. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Ele vai se manifestar. Você pode dizer a Deus: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor está me chamando. E eu digo nessa manhã: eis-me aqui. Eu digo ao Senhor: eis-me aqui. Eu digo: eis-me aqui, Senhor. Diga a Ele: coloca o teu Espírito em mim para que eu discerna a tua voz. Coloca o teu Espírito em mim para que eu entenda o que o Senhor quer comigo e que está falando comigo. Coloca o teu Espírito em mim para que eu tenha discernimento do que eu devo fazer, Senhor. Coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Aleluia. Coloca o teu Espírito no teu povo, Senhor. Coloca. Dê discernimento, dê visão, dê direção, dê revelações. Dê, Senhor. Ajude-nos a entender. Ajude-nos a entender o que o Senhor está dizendo. Como o Senhor disse a Ciro: Ele é meu pastor e realizará tudo que me agrada. Deus tem um propósito com você. Se aproxime dele. Ele vai te usar. E o propósito dele com você é muito maior do que você possa imaginar. Se achegue a ele. Chega de ser o justo Ló, que mesmo sendo justo, está perdendo tudo. Seja o justo Abraão, que influencia e não é influenciado. Que Deus está em primeiro lugar na sua vida. O lugar nos céus de paz é chamado seio de Abraão, o amigo de Deus, o justo que foi justo com atitude de justo. Saia daqui hoje com essa decisão: eu serei o justo Abraão. Saia daqui hoje determinado a crescer. Seja o Ciro, que Deus está dizendo: ainda que você não me conheça, você não me conhece, mas por amor ao meu servo Jacó e o meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Deus está prometendo honra e tem um propósito dessa honra: autoridade, poder, e tem propósito isso. Espírito Santo, eu oro com todas as pessoas que aqui estão. Dê melhor entendimento e revelação a cada um. Fala ao Espírito, ao coração de cada um, aquilo que o Senhor tem com ela. Porque eu acredito que tem muitos Ciros aqui, muitos Ciros nessa transmissão nos ouvindo, que embora ele não te conheça profundamente, o Senhor tem algo grandioso, glorioso, estrondoso com ele. E que ele entenda e se aproxime do Senhor. Tem um propósito nisso. Eu abençoo todas as pessoas que estão comigo. Eu abençoo o dia. Eu abençoo a segunda-feira. Eu abençoo a semana de cada um. Que seja uma semana gloriosa, poderosa, incrível, extraordinária, de avanço, de crescimento, de prosperidade, de fluidez, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo
e tomo posse, em nome de Jesus. Amém?